Olá a todos, vamos dar continuidade aqui no nosso curso e vamos falar sobre planos. Então, aqui nós estamos no espaço tridimensional, ou seja, o famoso R3, e aqui está um desenho de um plano, e eu vou dar um nome ao plano que é π. Então, quando vocês observarem isso, esse π não é aquele 3,14 lá da relação, lá da circunferência, do diâmetro, não é isso. Esse π que vocês estão vendo aqui é simplesmente o nome do plano, até porque π é uma letra grega. É comum você usar ele como 3,14, mas como ele é uma letra grega, simplesmente chamei o plano de π. Então, essa é a notação padrão do nosso livro-texto. E aí é o seguinte, outra observação que eu gostaria de fazer é, assim quando a gente desenha uma reta é algo que se estende para o infinito. Plano também é para vocês visualizarem dessa maneira. Apesar de ter desenhado como se fosse uma folha de papel, você tem que pensar que esses pedaços aqui eles se estendem para o infinito. Eu coloco de maneira como se fosse uma folha de papel só para facilitar a visualização. Mas um plano ele se estende para o infinito, assim como a reta. Quando você desenha a reta, você desenha só um segmento, mas o que acontece na verdade é que esse segmento na verdade se estende infinitamente. Como o nosso quadro não tem um espaço infinito e também a gente não fica afim de desenhar algo que vai para o infinito, a gente simplesmente faz uma representação como essa. E o objetivo dessa aula é descrever um plano através de equações. Para isso, assim como lá na aula de retas, a gente precisava de alguns ingredientes, algumas informações para poder descrever aquele objeto. No caso da reta, você ou precisava de 2 pontos, ou de um ponto e de um vetor, que era o vetor diretor da reta. No caso do plano, uma primeira caracterização do plano, uma primeira maneira de descrever o plano que eu vou utilizar é um ponto. Então, um ponto A que faça parte do plano. E também um vetor N, que é um vetor normal ao plano. O que quer dizer o vetor ser normal ao plano? Quer dizer que se você desenhar um vetor aqui, vetor N aqui, o ângulo que ele faz com qualquer vetor que esteja contido no plano é 90 graus, ou seja, N é ortogonal a qualquer vetor que mora no plano. E aí o objetivo é descrever a equação do plano. Então, vamos começar com o seguinte. Seja P com coordenadas x, y, z, um ponto qualquer do plano. Um ponto qualquer de π. Se P é um ponto qualquer de π, digamos que P seja esse camarada aqui, por exemplo. Observe que o vetor AP é um vetor que está contido no plano. Se o vetor AP, só melhorar aqui meu desenho, se o vetor AP está contido no plano, isso quer dizer o quê? Que o vetor AP ele é ortogonal ao vetor N. Então, isso quer dizer o seguinte, se AP é ortogonal a N, isso quer dizer que o produto escalar do vetor AP pelo vetor N é igual a zero. Fazendo um rascunho rápido aqui, um lembrete rápido, quem seria o vetor AP? Bem, o vetor AP é P menos A. Então, não sei se esse espaço ficou bom, mas vou colocar aqui embaixo. Então, AP é igual a P menos A. Então, P é x, y, z, A é x0, y0, z0. Então, x menos x0, y menos y0, z menos z0. São as coordenadas do vetor AP. Então, você dizer que AP escalar N é igual a zero, é você dizer o quê? Que x menos x0, x menos x0, que é a primeira coordenada de AP, multiplicado pela primeira coordenada de N, que é igual a A. Então,
A vezes isso, mais B vezes y menos y0, mais C vezes z menos z0. Isso é igual a zero. Eu só estou fazendo o produto escalar de AP por N. Eu vou reorganizar a expressão colocando primeiro os que tem x, y, z, por último que tem x0, y0 e z0. Então eu já vou aplicar a distributiva e reorganizar os termos. Ao fazer isso, nós vamos ter ax mais by mais cz mais, vou abrir um parênteses. Agora eu vou colocar todos os termos que tem x0, y0 e z0. Então fica menos ax0 menos by0 menos cz0 igual a zero. Vou pegar essa expressão aqui, que isso aqui é um número fixado. X, y, z são variáveis, né? Porque como estou representando um ponto qualquer, então esse x, y, z não assume um único valor, ele possui uma infinidade de valores, até porque existem infinitos pontos no plano. Mas tanto o ABC quanto x0, y0 e z0 não, são valores fixados. Então eu vou chamar tudo isso de algum número, digamos um número D. E com isso, chegamos à seguinte conclusão, que para x, y, z ser um ponto qualquer do plano, x, y, z deve cumprir a seguinte condição: a vezes x mais b vezes y mais c vezes z mais um número D igual a zero. Então, deixa eu só aumentar aqui o meu C. Essa equação aqui que vocês estão vendo aqui tem um nome. Essa equação é conhecida como a equação geral do plano. Então, a gente chegou na nossa equação do plano. Vamos fazer um exemplo numérico para começar a colocar em prática esse tipo de conceito. Então vamos para o nosso exemplo numérico. Vamos, dado o ponto A com coordenadas 2, menos 1 e 3, e o vetor normal, seu vetor 3, 2, menos 4, vamos construir um plano π que possua essas duas propriedades. E a gente já viu na parte anterior que a equação geral do plano tem esse formato: ax mais by mais cz mais d igual a zero. Se vocês forem observar, lá na dedução da equação do plano, A, B e C são exatamente as coordenadas do vetor normal. Então, já de cara, já podemos afirmar que A igual a 3, ou seja, 3x, mais B igual a 2, 2y, e C igual a menos 4, ou seja, menos 4z mais d igual a zero. E o que resta é só descobrir qual é o valor de d. Mas se você observar na dedução do valor de d, o que você precisava para encontrar ele? O vetor normal e a coordenada do ponto. Nesse caso aqui, eu já posso usar as coordenadas do ponto aqui. Como eu sei que para o ponto P fazer parte do plano, eu tenho que substituir valores de x, y, z de tal modo que isso seja igual a zero. Bem, para isso ocorrer, se eu sei que A é um ponto desse plano, então ao trocar o x por 2, ou seja, 3 vezes 2, mais 2 vezes trocar o y por menos 1, menos 4 vezes 3, ao você trocar o x, y, z, na expressão da equação geral do plano, isso aqui tem que ser uma verdade. Isso vai ficar mais claro no decorrer desse exemplo aqui. Mas aqui você já consegue descobrir o valor de d, porque aqui vai dar 6 menos 2 menos
12 mais D igual a 0. Então aqui vai dar menos 6, com menos 2, menos 8, passa para o outro lado, D igual a 8. Dizer que D igual a 8 é você concluir que a equação geral do plano é 3x mais 2y menos 4z mais 8 igual a 0. E essa é a equação geral do plano. Agora, uma pergunta interessante. Podemos fazer aqui após o exercício estar pronto. Será que o ponto B, com coordenadas, digamos, 0, 2, 0, pertence ao plano? Vamos chamar esse plano de plano π. Será que esse ponto pertence ao plano? Ou ainda, será que o ponto C, com coordenadas, digamos, 2, menos 2, vou colocar aqui, menos 2, 1 e 1, pertence ao plano π? Será que eles pertencem? Então, para verificar isso, vamos primeiro responder a pergunta para B. Então, caso B. O que eu tenho que fazer? Tenho que substituir x, y, z aqui e verificar se vai dar uma verdade. Só que quando você substitui o x por 0, o y por 2 e o z por 0, vai ficar quanto? 0 mais 4 menos 0 mais 8 igual a 0. Ou seja, vai concluir que 12 é igual a 0. 12 igual a 0, isso é um absurdo. Ou seja, B não pertence ao plano π. Agora, no caso do ponto C, vamos ver o caso C. Se você troca ali x por menos 2, aqui vai dar menos 6, mais 2, menos 4, mais 8, igual a 0. Vamos trabalhar o lado esquerdo. Aqui vai dar menos 10 mais 10, 0 igual a 0. Isso é uma verdade. Dizer que isso é uma verdade implica dizer que C pertence ao plano π. Então você consegue verificar quando que um ponto faz parte do plano, quando que o ponto não faz parte do plano. O que você precisa verificar se você tem um absurdo, e aí nesse caso não faz parte do plano, ou se você tem uma igualdade válida, faz parte do plano. Agora, vamos tentar entender melhor o papel do N e o papel de A na hora de você expostar o plano no espaço tridimensional. Para isso eu vou utilizar o GeoGebra para facilitar a visualização. E após o uso do GeoGebra, a gente pode trabalhar com mais um exercício. Bem, aqui como nós podemos ver aqui no GeoGebra, nós temos a equação ax mais by mais cz mais d igual a 0. E aí eu joguei alguns valores particulares para A, B, C e D. Então aqui A igual a 2, B igual a 1, C igual a 3, D igual a 0. Então, vamos lá. Aqui nós temos a equação do plano, que é justamente essa equação aqui. Este vetor aqui é o vetor normal, com coordenadas A, B e C. E essas projeções aqui só para você se localizar. Então, vamos lá. Os eixos seguem aquela tabela RGB, Red, Green, Blue, ou seja, Red referente à coordenada X, Green Y, Blue, Z. Então, no caso A igual a 2, B igual a 1, C igual a 3, quer dizer que a coordenada X é igual a 2, coordenada Y é igual a 1 e a coordenada Z é igual a 3. Deixa eu ver se fica bem claro. Acho que está claro aqui, ó, coordenada Z é igual a 3. E aí você tem o vetor normal. Qualquer vetor que more nesse plano vermelho é ortogonal a este vetor aqui. O que acontece quando você modifica os valores de A, B e C? Você vai estar girando o seu plano. Por quê? Porque você muda o vetor normal, então naturalmente você está mudando o seu plano. Então o que você está fazendo é girando.
Então até vou colocar assim, C igual a 5, gerar para cá, B igual a 2,4 e assim por diante. A gente fica girando o nosso plano. Agora, o que acontece, perdão, o que acontece quando você modifica o valor de D? Observe que para D igual a 0, a origem sempre faz parte do plano. Até porque se você troca x, y, z por 0 e D igual a 0, você vai ter que a origem realmente é um ponto do plano. Agora, se você vai aumentando o valor de D, observe que o D desce, agora o D sobe. É claro que isso vai depender, na verdade, do vetor normal, né? Então, acredito que alguns de vocês estejam pensando assim, mas se D é positivo, ele deveria subir, não descer. A questão, ou até mesmo a recíproca, né? Se D é negativo, deveria descer e não subir. É que lembre que você teria que passar o D para o outro lado, né? Porque quando você passa o D para o outro lado, você vai ter o menos D. Aí menos D, se D é igual a menos 5, ele fica positivo, e aí você sobe. Mas essa questão de subir e descer, você tem que tratar como referencial o sentido do seu vetor normal. Então, o que a gente pode resumir aqui? Se D é igual a 0, o plano passa pela origem. Se D é positivo, lembrando que o D está do lado esquerdo da igualdade, se D é positivo, o plano ele caminha no sentido oposto ao vetor normal. Ele caminha paralelamente, mas no sentido oposto ao vetor normal. E se D é negativo, você vai caminhar na direção do vetor normal. Vou até aumentar aqui o valor de D para ficar mais nítido. Acho que variando de menos 5 a 5 não ficou tão nítido. Então vamos colocar, por exemplo, de menos 15 até 15. Acho que fica mais claro a visualização. Então, se você diminui ainda mais o valor, agora se você aumenta, observe que ele está se movendo paralelamente. Então, vou modificar mais uma vez aqui o meu vetor. Vou colocar, por exemplo, assim, assim. Vou inverter aqui o C, vou colocar o C negativo. Então, novamente, D positivo caminha no sentido oposto ao nosso vetor normal. D negativo, você está caminhando no sentido do vetor normal, sempre de maneira paralela. Então, se você quer descobrir se dois planos são paralelos, basta você verificar se os vetores normais dos respectivos planos são vetores que possuem a mesma direção. Não tem problema, não precisa ser o mesmo vetor normal, mas os vetores normais precisam pelo menos possuir a mesma direção. O sentido pode ser oposto sem problema nenhum. Inclusive, se eu definir aqui um vetor no sentido oposto, vou até fazer isso agora, vetor menos ABC. Observe que eu defini o vetor menos ABC, continua sendo um vetor normal do mesmo jeito. Então, e aí, novamente, é porque aqui a equação do plano é para ABC, o vetor levando como referencial o vetor normal ABC. Mas se você invertesse aqui os sinais, a lógica ia ser a mesma. Então, espero que tenha ficado claro. Agora vamos resolver mais um exemplo, mais um exercício sobre equações do plano. Agora nós vamos para mais um exemplo. Vamos escrever a equação do plano π, que passa pelo ponto A e é paralelo a este plano aqui embaixo. A primeira coisa que já devemos observar é se o ponto A faz ou não parte desse plano de π-chapéu. Então, fazendo aqui um rascunho bem breve, se você substituir o x, y, z aqui, nós vamos ter aqui, trocando aqui por 3 vai dar 6, menos 1, menos 4, menos 6 igual a 0. Bem, esse 6 vai cortar com esse 6, vai ficar menos 5 igual a 0. Ou seja, de fato, esse ponto A não faz parte do plano π-chapéu. Mas como a gente viu na ilustração ali do GeoGebra, para eu encontrar um plano que é paralelo ao π-chapéu, eu posso utilizar o mesmo vetor normal. Então, eu já sei que o vetor n com coordenadas 2, menos 3 e 1, além dele ser vetor normal ao plano π-chapéu, se esse plano π-chapéu é paralelo a π, esse vetor normal também é um vetor normal ao plano π. Então, neste caso, o nosso π vai ser 2x menos 3y
mais Z mais algum valor de D igual a zero. Só que agora como é que a gente descobre o valor de D? Como a gente tem as coordenadas de um ponto que faz parte do plano, basta substituir. Então nesse caso vai ficar 2 vezes 3 mais, perdão, menos, né? Porque ali é menos. Menos 3 vezes 1 mais menos 4 mais D igual a zero. Então aqui vai ficar 6 menos 3 menos 4 mais D igual a zero. Aqui vai ficar 3 menos 4 menos 1, passa para o outro lado, D igual a 1. Dizer que D igual a 1, isso implica que a equação do plano π vai ser, deixa eu melhorar aqui, 2x menos 3y mais z mais 1 igual a 0. E essa equação do plano π, que é paralelo ao π chapéu dado e passa pelo ponto A. É isso. São essas as noções mais gerais de equação do plano. Ainda não expliquei uma outra maneira de caracterizar o plano, mas eu já vou deixar para vocês irem refletindo. Euclides fala que com 2 pontos você constrói uma única reta, mas para você construir um único plano você precisa de 3 pontos. E aí fica como uma sugestão vocês tentarem justificar por que conhecendo 3 pontos do plano é suficiente para determinar a equação do plano. Espero que tenha ficado claro essa aula. Qualquer coisa estou à disposição e até a próxima.